Bom dia, com muita alegria, voltamos aí, né? Caiu a internet e agora a rádio também está no ar, né? Então, glória a Deus, tudo o Senhor tem propósito. Vamos compartilhar, chamar a todos para ouvir essa palavra, assistir essa palavra do dia. Eu quero dar um bom dia com muita alegria para quem está através da Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. E programa ao vivo é assim mesmo, né? Cai, a gente volta e sem problemas nenhum, vamos prosseguir, né? Em nome de Jesus. Eu estava falando sobre Valentes de Davi, que é uma oferta de amor, né? E essa oferta de amor tem nome, então você pode falar: Senhor, eu estou entregando essa oferta, né? Por amor ao meu casamento, eu estou entregando essa oferta pelos meus filhos. Mas você não pode desprezar princípios espirituais, como nós estávamos falando no primeiro bloco aí do programa, né, que caiu. Princípios espirituais precisam ser respeitados. A partir do momento que você fez um compromisso com Deus, honre aquele compromisso que você fez, né? Então, em nome de Jesus Cristo, faça um valente de Davi e coloque mesmo o nome nessa oferta. Entrega a oferta ao Senhor, né? Esse propósito que nós temos a partir de R$100. E você, todo mês, depositando a sua oferta com o nome que você vai dar para ela. É uma oferta de amor, para que essa obra não pare, né? Para que a gente possa crescer, para que possa ir além, né? E no primeiro bloco eu estava agradecendo as pessoas que trabalham com a gente aqui, né? Então eu estava falando que cada um é um valente de Davi pela oferta de vida, né? Eu estava até falando sobre o cenário, né? Que o Lucas, meu filho, de férias, entregando a oferta dele, né? E trabalhando no sentido de fazer a Hebron crescer todos os dias. E isso para mim tem sido assim o céu na terra. Por quê? Porque é uma oferta dele de vida que o diabo nunca vai poder apagar. Como a Jaque trabalha com a gente também, né? Bom dia, Jaque, com muita alegria. Para quem ainda não ouviu, né, o seu bom dia aí, nós já fizemos isso no primeiro bloco, né? Mas eu estou colocando de exemplo, né, Valente de Davi. E agora há pouco eu estava me preparando, né? E eu oro muito no chuveiro e acordo orando e desço para fazer, né? Obrigada, filho. E desço para fazer a preparação da palavra, tudo. Então, eu estava orando e o Senhor estava falando para mim: o poder da oferta move os céus. Por que move os céus? Porque é assim, olha, tão tremendo, que o Senhor usou a vida de Paulo em Filipenses 4, né, para falar: olha, muito obrigada aos filipenses que se associaram nas minhas tribulações, né? Muito obrigado aos filipenses que se associaram às minhas tribulações. Isso é tremendo demais. E eu glorifico a Deus por cada valente de Davi, né? Nós temos o bispo Fabão aqui com a gente. Bom dia, bispo. Bom dia, com muita alegria. Valente de Davi. Bom dia, bispo Marcelo. Bom dia, com muita alegria. Glória a Deus, valente de Davi também. E deixa eu ouvir, quer todo mundo ouvir a voz do Lucas? Bom dia, Lucas, com muita alegria. Fala, Lucas. Fala aí, Lucas. Bom dia. Oh, glória. Olha que bom dia mais lindo, né? Bom dia com muita alegria. Então, olha isso que tremendo. Valentes de Davi. Oferta de vida, que vai ser transformada, né? Em alegria, em regozijo, em honra, em libertação, em restituição e em renovo, em nome de Jesus. Então, que o Senhor hoje possa transbordar teu coração de alegria e que você possa entender, ser maduro para ofertar, ser maduro para dizimar e ser maduro para participar de um propósito de restituição. Bom, valentes de Davi e restituição
você pode, né, participar na Hebron, sendo ou não da Hebron. A restituição é aquilo que Deus nos deu de palavra, né, poderosa para esse ano. É o ano da restituição dobrada. Então está em Zacarias 9:12. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, que hoje eu vos anuncio a restituição dobrada de tudo, né? É muito triste quando a gente ouve uma ovelha falando assim pra gente: ah, eu entro depois que você fala do dízimo, depois que você fala do valente, depois que você fala da restituição, porque demora, né, para falar disso tudo. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Muitas vezes, mas muitas vezes, foi numa palavra de oferta. Meu marido está aqui para confirmar o que eu estou falando, né? Verdade. Foi numa palavra de oferta que a nossa história foi transformada. Foi numa palavra de oferta que a nossa vida recebeu direção. Foi por causa de um propósito no altar, porque a gente era maduro para entender, peraí, se tudo tem um preço, se tudo tem um valor, por que eu não vou entregar ao Senhor? Por que eu não vou pagar o preço para essa obra continuar? Peraí, tá aqui, ó. Eu sempre entrego as minhas moedas na casa do Senhor, a minha oferta diária. E muitas das vezes a oferta diária conquista coisas aqui que você nem imagina. A pessoa vem e me entrega: bispa, olha o que eu consegui juntar nesse mês de julho, e coloca na minha mão. Tem gente que fala assim: bispa, eu vou estipular, né? Eu vou colocar R$1 por dia, ó, R$31, R$30, mas eu não vou deixar de participar do projeto Restituição. Muitas das vezes, né, a pessoa fala: olha, eu vou consagrar R$50, porque eu não quero deixar de participar do propósito Restituição. Por quê? Hoje em dia é muito crédito, débito, né? É dinheiro de plástico que a gente fala, né? Então você passa no débito, passa no crédito, passa no débito, então você não pega a moeda na mão, não é verdade? Então fica difícil. A pessoa já pega e fala: então peraí, eu vou participar do propósito de restituição, sim. Eu vou transferir para a conta da igreja, a conta que a igreja usa, R$31, R$30. Ai, bispo, é tão pouco, mas eu já participo do Valentes de Davi, que é com um propósito. A restituição é para que as migalhas saiam da minha casa, para que eu possa ir além, né? Viver além, né? Então, em nome de Jesus, participa do propósito Restituição e Valentes de Davi, né? Nós ainda não conseguimos liquidar tudo desse mês aqui de agosto, das contas que nós precisamos. Por quê? Mudamos de estúdio, eu estou precisando avançar, reformar, comprar as coisas para o estúdio, né? E é muita coisa, você não tem noção de quanto é, fora aquilo que o Senhor já fez antes da gente chegar aqui. O Senhor já tinha trabalhado por nós antes da gente chegar aqui, né? Nesse estúdio que nós estamos agora. Então, assim, muita coisa mesmo Deus já fez, você é que não sabe. Então, sabe o que você tem que fazer? Encher o teu coração de gratidão. Sabe o que você tem que fazer? Ser fiel no pouco. O pouco é a situação que você está passando agora. Porque se você for fiel no pouco, você está preparado para viver o muito de Deus. Mas se você não for fiel no pouco, desculpa, você não vai ser no muito. No muito você vai ter outras prioridades. No muito você vai ter outros sonhos. Sonhos mais caros, preferências mais caras. Passeios mais caros, tudo mais caro. Por quê? Porque você não foi fiel no pouco, então você não está pronto para viver o muito. E muitas das vezes a gente não entende isso. Só depois do confronto que Jó teve com Deus, presta atenção nisso, é que ele estava pronto para ser restituído, e restituído de uma forma que não era do jeito que ele vivia antes. Agora era de andar com Deus, a restituição para sempre. Então a restituição do tempo perdido, a restituição dos filhos, a restituição dos bens, a restituição de tudo. Mas o que acontece
Quando eu não sou confrontado com Deus, eu não sei ser fiel no pouco, então o Senhor não me coloca no muito. Entendeu? Então, quando você é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar, e isso com certeza. Porque sendo fiel no pouco, você está habilitado para o muito. Bom, como caiu a conexão, eu quero te entregar os segredos do dízimo. Segredos do dízimo, o dízimo é um princípio espiritual. No que você tem roubado a Deus? Você tem roubado nos dízimos e nas ofertas. Então presta atenção nisso hoje, porque você não é ladrão. Você é servo de Deus, você é ungido, você é eleito, você é separado, você é escolhido, e você não vai roubar mais a Deus. Você vai entregar os 10% que não te cabe. Você vai devolver. Então, quando você tem uma obrigação de entregar o dízimo, não faça isso não. Entregue com alegria. Amém? Para que você possa viver os frutos do dízimo, as janelas dos céus abertas. Se o Senhor não abrir as janelas dos céus, pode fazer prova dele. É isso que diz em Malaquias 3. Pode fazer prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Quando não dá para você medir, é porque é demais. Então, não é só você levantar cedo e ir trabalhar. É você ter a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Muitas das vezes você não está entendendo isso. Você está comendo pão de dores, pão de angústia, pão de tristeza, pão de falência. Só sendo plantado junto ao ribeiro de águas vivas é que eu sou bem sucedido. Salmo 1. No tempo certo eu vou dar os frutos. Então, eu tenho um outro segredo para te contar do dízimo. Fora esse, de você entregar com alegria. E fazer prova de Deus, se Ele não vos abrir as janelas dos céus. Sabe qual é? É simplesmente você entregar fielmente. E além de ser fiel, entregar na igreja aonde você congrega. Em nome de Jesus. Amém? A igreja onde você congrega precisa permanecer a obra precisa avançar, a obra precisa crescer, precisa conquistar. Então, conforme a obra cresce, avança e conquista, todos aqueles que são dizimistas, valentes de Davi, estão no projeto de restituição, vai ter a mesma porção de avanço, de crescimento e de conquista. Você precisa amadurecer e ser dizimista fiel na igreja onde você congrega. Agora, valentes de Davi e restituição, você pode entregar na Hebron, sendo ou não da Hebron. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aí com a gente. Só que eu não tenho como ler aqui, já que você... empresta a folha para mim. Bom, aleluia. Aqui, vamos ver quem está aqui com a gente hoje. A Luci, bom dia, Luci, com muita alegria. A Má Machado, a Aninha, a Luciana Aguiar, a Fran Santos, a Larissa Lopes, Kelly Milena, bom dia com muita alegria. Maurício, meu filho querido, bom dia com muita alegria. A Eliane Assis, bom dia com muita alegria. A Deise, Dona Deise, seu Renato, né? O Marcelo, bom dia com muita alegria, glória a Deus. A Sofia, bom dia com muita alegria. A Rúbia, o Bispão, oh glória, né? A Shirley, a Eliane lá de New Jersey está com a gente, a Framonte, a Gláucia, a Isaura, e tem o pessoal que fica pela rádio, né? Que... Em nome de Jesus, a Carol, né? A Carol. Oi? A Kátia Regina, bom dia com muita alegria. A Carol Belchior, que está pela rádio. Maísa está entrando pela rádio. Ontem eu estava conversando com ela. Ela falou: ai, bispa, para mim cai tanto o Facebook. Então eu entro na rádio, eu entro rapidinho, dou bom dia, eu entro na rádio e depois eu volto no final para a oração. É o jeito que eu tenho aqui de ouvir todo o programa, né? Luceni, bom dia com muita alegria, glória a Deus. Campinas com a gente, Araxá com a gente, Mococa com a gente, né? A Shirley, a Maísa, o Everton, a Ana Cláudia,
Bom dia com muita alegria pela rádio. O Arnaldo pela rádio também aí na estrada. A gente não sabe onde ele está, mas ele está na estrada. Ontem ele foi nosso entrevistado no Prefiro Crer. O nosso programa de ontem foi extraordinário. Tivemos um probleminha de áudio. O som realmente ficou baixo, então ele não vai para o YouTube, mas ele está no Facebook. Amém? Ele foi entrevistado ontem, 2 meses de Hebron e tudo que ele viveu, né, na Hebron até hoje. A noiva dele, que é a Ana Cláudia, hoje ela me chamou logo pela manhã, né, assim que terminou o propósito da família, que é às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18, dá tempo de você entrar ainda e a gente orar com você pela sua família 3 vezes ao dia. Amém? Então 11 970 13 8161 é o telefone da Hebron, é o WhatsApp da Hebron, né? Não é telefone porque a gente não atende ligação por ele. Então, pelo WhatsApp hoje em dia é muito fácil, porque você manda por escrito, você manda áudio e a gente responde. Amém? Em nome de Jesus. Então, bora lá. Ela estava me contando, né? Ela não para de contar testemunho de tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, né? E ele contando que depois que ele entregou a vida dele para Jesus, foi batizado, cura interior, o que Deus fez, né? E que agora ele tem mais uma família, que somos nós da Hebron, né? E tudo que ele está vencendo, e tudo que ele está vivendo, Deus deu para ele também uma família, né? Que o Senhor vai constituir em matrimônio, né? Em nome de Jesus, aí em setembro será esse casamento maravilhoso, né? Eu tenho o maior prazer de estar indo para Mococa, de estar fazendo esse casamento, e em nome de Jesus vai ser extraordinário. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é do projeto Valentes de Davi. Então eu perguntei para ele ontem: e aí, você entende o que é dízimo? Entendo. Ele me chama de mãe, né? Entendo, mãe. Entende o que é valente? Entendo. Entende o que é restituição? Sim. E contou ainda um testemunho também de restituição, que desde o dia que ele ouviu falar sobre restituição, ele começou a consagrar as moedas. E num domingo, acho que foi retrasado, ele precisava viajar e falou para a noiva: meu Deus do céu, eu não tenho 1 centavo para ir viajar, vou fazer assim, eu vou pegar as moedas, depois eu ponho no lugar. Ela falou: de jeito nenhum, está consagrado. Daqui a pouco apareceu num dos bolsos lá R$50 para ele ir viajar. O que é isso? Ou esqueceu, ou foi Deus que plantou ali, não interessa, mas a provisão estava na mão dele na hora que ele precisou. E ele ficou maravilhado com isso, falou: bispa, olha o que é o projeto restituição na vida da gente. O Senhor não deixa faltar. A tua oferta sempre vai ser menor do que o teu milagre. Você acha que naquelas moedas tinha R$50 para ele usar? Claro que não, claro que não. Tinha menos. O Senhor entregou mais. Então o Senhor, que é Jeová Jirê, Deus de provisão, vai entrar na tua vida e vai fazer na tua vida também. E ele tinha feito não sei se foi um consórcio, não deu para eu entender direito, com a Caixa Econômica, e foi contemplado, né, para comprar a casa deles. Então assim, ele está maravilhado. Ele falou: bispa, já tinha sido negado, acho que foi financiamento, já tinha sido negado. E olha, incrível quando a gente se posiciona, a gente abandona o pecado, se posiciona em santificação, aquilo que Deus está fazendo e vai fazer ainda na nossa vida. Eu estou maravilhado. Todo dia tem testemunho novo, todo dia tem testemunho novo. Hoje de manhã ela me contou 2. Eu falei: Jesus amado, você precisa entrar no Prefiro Crer urgente, né? Tem muito testemunho para contar. Então por que eu estou te contando isso? Porque você precisa entender o mover apostólico sobre a tua vida. Seja fiel nos posicionamentos que Deus manda você tomar. Seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, já que eu dei bom dia para todo mundo, né? Tá tudo certo aí. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, né?
Hoje nós falamos logo cedo sobre Efésios 3, 14 a 20, que é a oração de Paulo, que fala: por esta causa nós nos colocamos de joelho diante do Pai pelas famílias. E ali ele dá um alicerce. Depois você lê Efésios 3, de 14 a 20, que está no nosso propósito, e você vai entender que maravilha é essa, a base de amor que ele dá ali em oração para nós aprendermos a orar pela família. Fora isso, para eu conhecer o amor, eu preciso ser uma pessoa madura. Por quê? Quando eu não sou maduro para conhecer o amor, eu confundo o amor com paixões carnais. E essas paixões carnais me levam a pecar, me leva a prostituir, e eu perco o caminho total daquilo que é vontade de Deus. E ontem nós ministramos a vontade de Deus plena e a vontade de Deus permissiva. Então, em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 11, diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Ele vai começar no capítulo 13 falando sobre amor, né? Dando base de amor. Por que eu estou nessa palavra? Porque a base das 6 horas da manhã do nosso propósito da família é Efésios 3, 14 a 20. E eu quero trazer a revelação para você então dessa palavra de hoje, amém? Então, em 1 Coríntios 13, 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora, como vemos, como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, presta atenção, na base que o Senhor tem para a tua família. Primeiro, a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E aí eu quero que você entenda como que essa maturidade na tua família vai vir. Eu sempre uso como base Juízes, né? Para falar de Sansão. Sansão era servo de Deus? Era. Sansão era separado e escolhido? Sim, nazireu, que quer dizer escolhido de Deus, separado de Deus. Qual era o segredo de Sansão? O segredo de Sansão é que ele não poderia passar navalha sobre a cabeça. A partir do momento que ele passasse navalha sobre a cabeça, a força dele, que ele tinha uma força extraordinária, a força dele seria o que? Tirada. E isso era o segredo de Sansão. O que acontece? Quando o Senhor nos visita com maturidade, então a gente consegue entender o que é o amor, né? E aquilo que é o amor, meu Deus do céu, é a base da minha família, é a base de tudo. Por quê? O amor tudo suporta. Vamos voltar um pouquinho aqui, no versículo 1 de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então, quando eu falo para você que o amor é a base de tudo na nossa vida,
É porque o amor é uma arma que o inferno não conhece. Quanto mais você amar, mais vitória você vai ter. Por que aqui Paulo dá a passagem para você de 3 coisas? Olha, a fé, né? A fé, a esperança e o amor. Mas presta atenção que o amor é maior de todos que você precisa preservar. Porque o amor é a arma que o inferno não conhece. Só que para eu conhecer esse amor, né? Aí você pode falar assim para uma ovelha que está revoltada, ela fala assim, que amor o quê? Lá vem você falando de amor de novo. E por que o mundo banalizou o amor? Né? Antigamente você falava assim, nossa, eu gosto de você, é bom estar com você. Hoje, você conhece a pessoa num dia, no outro, eu te amo. Né? Nossa, para você falar eu te amo para uma pessoa, antigamente, era uma coisa muito séria. Hoje em dia está banalizado por quê? Proposta do inferno, por quê que está banalizado? É uma arma que o inferno não conhece, então vamos banalizar para que isso perca o poder. Por quê? Num relacionamento, se você tiver amor, você vai saber esperar, você vai saber suportar, você vai saber acreditar. E a fé e a esperança vai andar junto. Se você não tiver fé e não tiver esperança, você vai ser preso de todas as circunstâncias desse mundo. Então, você começa a entender que você precisa amadurecer, né? Deixa eu fazer uma declaração de amor aqui, né? Você precisa amadurecer para conhecer o que é amor, né? Bispo Fábio. Oi. É que agora fica escuro para lá, né? Ele está ali na poltrona. Vem aqui para eu ver. Eu vou fazer uma declaração de amor para você. Nós estamos juntos em novembro, faz 25 anos, vai ser bodas de prata, certo? Sim. E eu quero declarar que o meu amor por você a cada dia só cresce. Glória a Deus. E eu quero declarar também que hoje, para vocês entenderem o que é maturidade no amor, hoje eu te amo de uma maneira que eu não te amava no início. Eu também. Por quê? É de como ele andar, é de como ele viver. Então a gente conhece os limites, a gente conhece as carências, a gente conhece até onde dá para ir. Ele sabe aquilo que ele pode tratar comigo, que eu não vou espanar. Ele sabe o quanto ele pode pressionar. Ele sabe que quando eu chego e falo, olha, dá um tempo, deixa eu respirar, porque senão, né, eu vou explodir. Ele sabe respeitar. Mas se for imaturo, vai fazer o quê? Vai provocar para que o outro fale mais, para que o outro fique mais louco ainda, entendeu? Para que o outro perca as estribeiras e realmente mande tudo para os ares. Então, quando você é maduro, você suporta em amor. Quando você não é maduro, você põe tudo a perder. Quando você é maduro e conhece o amor de Cristo nos relacionamentos, onde não é seu nome que vai para a lama, e sim o nome de Cristo, isso porque é crente, isso porque é servo de Deus, isso porque se diz santo, está todo dia na ministração, está todo dia nos propósitos, está todo dia não sei o que, e age desse jeito, eu prefiro nem ser crente. Você não está maduro, você ainda não sabe o que é amar a vida. Você ama a aparência da pessoa, né? Mas você não ama a vida que Cristo depositou nela. Então o que você vai fazer? Já que não presta, vou me apartar. Já que não presta, é assim que eu vou fazer. Entendeu? E eu vou punir. E vai assim, assado. E você acaba agindo na carne. Vamos voltar então para aquilo que eu falei em Juízes 4. Olha só, Sansão era escolhido de Deus? Era escolhido de Deus. Sansão era eleito de Deus? Era. Sansão fazia a obra? Fazia. Sansão era nazireu? Sim. Mas ele caiu numa paixão carnal, onde
o costume deles seria o quê? Que ele casasse com uma mulher da linhagem deles, para que o chamado dele fosse preservado. E a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se eu preciso cuidar, eu preciso cuidar de tudo. A palavra de Deus no Salmo 127 diz que se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia o sentinela. Então presta atenção, é em vão se eu não cuidar da casa, se eu não cuidar da habitação do Senhor, é em vão aquilo que vem de fora, é em vão aquele vigia, né? Por exemplo, o atalaia que vai te avisar, não vai por esse caminho, né? Quantas vezes o Senhor levanta irmãos na nossa vida que são atalaias para falar, ó, caminho que você está pegando não é esse. Quem foi os atalaias da vida de Sansão? O pai e a mãe dele. Sinalizou para ele. Esse caminho que você está pegando está errado. Não é por aí. Tinha que ser da nossa linhagem. O que aconteceu? Se o Senhor não habitar na casa, se o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia o sentinela. Então veio atalaias avisar do que estava acontecendo, mas não tinha o Senhor da casa, né? Aquela música do Renascer Praise, que o Thales Roberto canta, o que os inimigos não sabiam é que eu tinha uma aliança com Deus, e quem abriu a porta para os inimigos foi Deus, não fui eu. Então eu preciso que Deus seja o Senhor da minha casa. Senão, em vão vai vigiar o sentinela. O Senhor falou muito sério comigo nesse salmo hoje de manhã. E não era nem nada que eu estava estudando. Os sentinelas que estão te sinalizando, não pega esse caminho, não vai por esse caminho, não faz isso. Você está cedendo a paixões carnais. Quando você cede a paixão carnal, com certeza você está pegando atalhos e saindo da presença de Deus. Com certeza você está entregando o teu chamado, o teu ministério, o teu envio, os planos de Deus, os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, tudo na mão de paixões carnais. E é isso que o Senhor quer tirar da tua vida hoje. Quando você era menino, você falava como menino, você vivia como menino, você andava como menino, se alimentava de coisas como o menino se alimenta. Do que? Mamadeira. Hoje eu estou te dando um alimento sólido, para que essa maturidade entre na tua casa, entre na tua família e transforme a tua vida. Por que você não consegue levar a tua vida ainda familiar? Porque você, como sacerdote, está cedendo a paixões carnais. A estrutura de amor, de fé e de esperança não tem. Você quer ver o que diz em 1 Coríntios, né? Quando Paulo fala, 2 Coríntios 12, quando Paulo relata, né, que foi que eu ministrei no áudio agora cedo, ele relata sobre um espinho na carne. Essa palavra também traz um estado de Jó, né? Onde Jó passou pelo que passou e permaneceu em Deus. Tipo assim, eu não quero saber o que está acontecendo, eu vou permanecer em Deus. As minhas indagações e tudo isso, mas eu vou permanecer em Deus. O que acontece? Em 2 Coríntios 12, 7, fala sobre um espinho na carne de Paulo. Onde Paulo fala assim, olha, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne. E quantas vezes você pode estar passando por vários e vários espinhos na sua carne? Por que não tem nome, bispa? A gente não sabe que enfermidade que é essa, que situação que é essa desse espinho. Porque para hoje, você saber que a situação no seu casamento, a situação na tua empresa, é um espinho na carne que você já pediu tanto para Deus, coloca fim nisso, acaba com isso.
aguento mais isso. Deus, e Paulo fala que os judeus, né, têm esse princípio. Eu oro 3 vezes por essa situação e depois não oro mais. Espero o agir de Deus. Judeus fazem muito isso. Então o que acontece? Olha o que está escrito em 2 Coríntios 12:7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Você já imaginou uma situação? Olha, eu vou te falar uma coisa, tem vários espinhos na minha carne, mas é vários. Tem um que eu luto há anos, que é um diagnóstico, que eu falo, meu Deus do céu, como pode? Como pode uma enfermidade dessa que é o lúpus? Ao invés do seu organismo te defender, ele te ataca. Aquilo que era para a tua defesa, te ataca. Você fala, mas como assim? Não tem resistência no organismo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode ir no velório, você não pode orar por ninguém no hospital, você não pode fazer uma visita no hospital, você não pode permanecer em lugar fechado, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode andar na luz do dia. Não, é de chorar, é de se acabar numa depressão, não é? Mas eu faço todas as coisas porque o Senhor me fortalece. E se você falar para mim que eu não vivo essa palavra, eu tenho várias pessoas aqui para falar que eu vivo essa palavra. Eu faço tudo que não pode fazer, não é por imprudência, é pelo meu chamado. Por isso o Senhor me protege. Não é porque eu estou sendo imprudente. Então o que acontece? Eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Mas o espinho está na minha carne. E tem hora que me dá crises e crises fortíssimas, que entra no ciclo ali de 15 dias que você fala, Deus, chega o final do mês, mas não chega o término dos 15 dias. E tem dia que, ou o bispo Marcelo, ou o bispo Fabão fala para mim, o que foi? Eu estou estressado de dor, eu não aguento mais sentir dor. Por quê? Porque é um ciclo, e eu preciso vencer aquele ciclo. É um espinho na minha carne. Qual é o outro espinho na sua carne? O outro espinho na minha carne são situações que aparecem diariamente na nossa vida que nós precisamos vencer. Ou a gente vence, ou se levanta como gigante e nos engole. O que você prefere? Eu prefiro vencer. Então, você pode ter certeza, eu até brinco muito com os 2 bispos e eu falo assim, um soco na boca do estômago a gente leva e você cai, você não aguenta um soco na boca do estômago, você cai. E eu tenho exemplos na Bíblia. Davi, quando chega em Ziclag, ele leva um soco na boca do estômago ali, estou falando espiritualmente, que ele vê tudo queimado, tudo falido, cadê mulher, cadê criança, cadê tudo, e não é só a família dele não, de todos os guerreiros que estavam com ele, decidiram de uma hora para outra que ele era o culpado de tudo, e vamos apedrejar Davi também. Se levaram nossa família, levaram nossos filhos, levaram tudo, então agora vamos apedrejar Davi também, achamos o culpado. O que acontece? Davi chora até não ter mais forças. Então quer dizer que isso é normal, mas ele se levanta. Jó, veio uma notícia atrás da outra no início do livro. Seus filhos morreram, a casa caiu, pegou fogo, acabou a sua provisão, acabou toda a tua riqueza, agora você é pobre e miserável, não tem onde morar, não tem onde deitar, não tem nada. E meu Deus do céu, e tudo aquilo que era feridas, que foram criadas ali instantaneamente no interior dele por percas, por danos, então veio para fora, e conforme veio para fora, saiu tumores da cabeça à planta dos pés. E esse homem fedia. Por que fedia? Toda a dor do seu interior veio para o exterior. E aí? E aí? Só que ele permaneceu maduro a ponto de permanecer, conhecia Deus de ouvir falar. E no final do livro dele, no capítulo 42, ele vai falar: hoje os meus olhos te veem. Ele passou por um processo de amadurecimento
amadurecimento com o Senhor, na permanência. Todas as paixões que ele podia ter, toda a soberba que ele podia ter por ser um homem conceituado, um homem que dava conselhos, que as pessoas esperavam isso dele, um homem de posse, o mais rico da terra, tudo isso veio ser trabalhado pelo Senhor como se fosse um espinho mesmo na carne dele, para ele permanecer. E todas as paixões carnais foram tiradas assim, ó, de uma vez só. Mas aconteceu, com o exemplo que eu estou te dando, com Sansão, de que ele não permaneceu, ele caiu na paixão carnal. E ele perde tudo, porque Dalila, que não era da linhagem dele, descobre o segredo dele. Descobre o segredo dele. E além de descobrir e cortar o cabelo, ainda os inimigos furaram os olhos. Ele perdeu a visão. Então quer dizer, ele perdeu a visão e ele perdeu o chamado, que é mais importante que a própria vida. Para que a paixão carnal? Para que você está encurvando o teu coração nas paixões carnais? Para você perder o chamado e a visão, ser cego? Agora você está à mercê do mundo, você está à mercê da mentira, à mercê da ilusão, à mercê das paixões, à mercê de tudo aquilo que Satanás quer te trazer como fantoche diante de tudo e de todos. Vergonha, escárnio, é isso. Cadê a sua visão e cadê o seu chamado? Se perdeu. Portanto, que quando termina a história de Sansão, ele mata mais, ele foi colocado como o homem mais forte da terra, era para acabar com os inimigos de Israel. O que acontece? Ele mata mais na sua morte do que na vida, na caminhada com Deus. O plano de Deus deixou de ser cumprido? Não deixou de ser cumprido, porque tinha uma palavra sobre a vida dele, mas aquilo que ele poderia viver com Deus, no processo, na caminhada, no amadurecimento, ele se perdeu na paixão carnal. Por que você, como sacerdote do teu lar, não está conduzindo a tua família como deveria estar? Por que nós vamos combater isso hoje ao meio-dia no nosso clamor, agora e ao meio-dia? Por quê? Porque isso precisa sair da tua casa, tanto a mulher quanto o homem. O seu coração não pode se inclinar a paixões carnais. Por que você voltou para a internet? Eu tô ministrando um casal onde o casamento acabou por causa de jogos virtuais e por causa de sexo da internet. Meu Deus do céu, o que é isso? É porque eles não se amam? Não, é porque a internet roubou o relacionamento, ceifou o relacionamento, caiu em paixões carnais. Ah, mas teve contato físico? Não, virtual. Por que a Hebron é uma igreja virtual? Porque ela está entrando aonde as igrejas físicas não entram. Você está entendendo que o maior problema hoje em dia é a internet? Quantos casamentos eu já aconselhei que terminou por causa de um WhatsApp? Meu Deus do céu. Você está entendendo a visão da Hebron? Está entrando aonde a igreja física não entra. Que aquele que é viciado na internet, ele vai achar Hebron. Ele vai achar Hebron, porque nós estamos batendo e batendo forte. Não é fraco, não. E nós vamos muito mais além. Eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, o seu coração não vai ter mais espaço para paixões carnais no dia de hoje. Isso vai sair de dentro da tua casa. Esse pecado você não vai cometer mais. É ridículo, porque você fica na internet, depois você sai com a tua esposa na rua, ela sai lá atrás e você na frente, ou ela lá na frente e você lá atrás. Você perde todo o contato, você perde o amor na família, você perde tudo. Você perde o amor de se relacionar com os filhos, você perde o amor, você se tranca naquilo ali, você vive aquilo ali. O que acontece? Passa uma mulher bonita, você acha que você vai ter temor e não olhar?
você vai olhar e vai ficar à mercê disso tudo. E não tem nada que fere mais uma esposa do que isso. E essa paixão carnal traz a miséria para dentro de casa. Você alimenta esse demônio que traz a miséria para dentro de casa. Por quê? Porque vai dividir o teu lar. E quando divide o teu lar, casa dividida não prospera. Casa dividida, reino dividido, não subsiste. Então, em nome de Jesus, que toda divisão no teu lar, por paixões carnais, nos seus relacionamentos, ou você que está esperando, no Senhor, em nome de Jesus, vai cair por terra. Você não vai cair nessa malignidade. Em nome de Jesus. Você vai falar o quê? Eu vou perder o meu chamado, vou perder a visão. Você está maluco. O meu chamado é mais importante que a minha própria vida. Sebna foi um dos sacerdotes que o Senhor retirou dele o chamado. Às vezes você vê seu casamento acabando e você fala assim: meu Deus, você vai estar acabando por quê? O que eu fiz de errado? E não para meditar na palavra, e não para priorizar o Senhor na tua vida. Ele se agrada das primícias. A gente fala de um primeiro domingo do mês. Toma a ceia, coloca a ceia dentro da tua casa. Traz a presença de Deus, deixa o céu entrar, a presença de Deus na tua casa. Não aceita as coisas do mundo dentro da tua casa. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Em nome de Jesus, o caminho é Cristo. Você fala que mas não dá, não consigo, não dá, não consigo. Só que para você mostrar o caminho para o teu filho, você precisa estar no caminho. E ele vai ver, ele vai olhar para a tua vida e ele vai, deixa eu ver, quais são os frutos que o meu pai e minha mãe estão dando para o Senhor. Deixa eu ver. Teve uma vez que meu filho me falou uma coisa muito séria. Nós estávamos passando por um processo do pezão. O que é isso, o processo do pezão? A Jaque baixa a cabeça aqui. O que é o processo do pezão? É quando Deus te dá uma direção e você fica agarrado no passado, Aí o que você faz? Você fica ali, você não quer sair. Então vem o pezão do Senhor e começa a te colocar para fora, Sabe aquele pé que vem e te coloca para fora? E aí é assim, Comigo, qual é o problema? É o problema de toda mãe. Tocou nos meus filhos, é a parte do meu corpo que mais dói. Tocou no bispo Fabão, nos filhos, é a parte que mais dói. O que acontece? Meu Deus do céu. E meus filhos da fé também, eu sou assim. O que acontece? Meu filho chegou para mim e falou: olha, mãe, eu só permaneço na igreja. Eu só vou continuar. Porque eu vejo a senhora servindo a Deus e eu vejo Deus respondendo para a senhora. E eu vejo a senhora como um exemplo na casa do Senhor. Porque se fosse para olhar para qualquer outro sacerdote, eu sairia da igreja. Eu não estaria mais. E ele é um resgatado do Senhor mesmo, E eu falo para ele: olha, filho, o temor de Deus, se você perdeu o temor, você perdeu tudo. Teme e ama o Senhor acima de qualquer coisa, Em nome de Jesus. Então, presta atenção numa coisa: você precisa estar no caminho para mostrar o caminho que é Cristo. Você dando frutos para o seu filho querer dar frutos como você, e as suas folhas serem remédio, e você poder alimentar muitos ainda com os seus frutos. Então, o resumo da palavra de hoje, do primeiro dia do propósito das famílias conectadas em Cristo, propósito que a gente mais vê testemunho, mais tem restauração de casamento, propósito que a gente vê filhos sendo resgatados, E tremendos livramentos. Qual é?